Quando aconteceu isso, pessoal, eu morava em uma casa que meu esposo tinha alugado, porque quando viemos da cidade de Julianópolis, não tínhamos casa própria ainda. Então, ele alugou uma casa em que a gente ficou lá por um período. Exatamente foi nessa casa que aconteceu esse episódio. A casa era muro a muro, muro assim da vizinha, e entre o muro da vizinha, ela tinha a casa dela. Entende agora? Do muro da vizinha, pegava a casa dela, e da casa dela pegava o meu. Era assim. Tudo bem, lá estava eu, era uma época, naquela época do Orkut. Não tinha o tal do Orkut? Pois é, hoje é Facebook, Instagram. Naquela época era Orkut. Eu tinha lá meu Orkut, aí eu gostava também, pessoal, de alguns joguinhos que tinha na época, uns joguinhos saudáveis, digamos assim. E eu gostava de alguns joguinhos daquele. Então era de manhã, minhas filhas estavam para o colégio, meus filhos, e lá estava eu sozinha. Meu esposo estava para a fazenda, e eu liguei e fiquei lá, de boa, né? Vendo lá minhas coisas lá no computador, vendo lá o que eu queria ver no computador. E, nesse momento, lá em cima do telhado, eu ouvi alguns tique-tique assim, quando faz aquele barulhinho daquele telhado de barro. Tem que, né? Aquele tipo assim, mexendo assim, né? Fazendo aqueles barulhos. E eu não me empolguei muito, porque lá também passava, o gato subia no muro, do muro subia no telhado, e eu não me importei muito. Só que aí, enquanto eu estava lá, no computador, mexendo, né? No computador. Aí passou mais um tempinho assim, pouco tempinho depois, pouco minutinho, assim, alguns instantes lá, daquele barulho que eu ouvi, aí já, proc, senti aquela pegada no chão, né? Aquela descida assim, quando, proc, né? Pessoa descendo, pulando. Ah, quando eu ouvi aquele barulho, eu já fiquei assim, já levantei e fui pro lado da janela. Quando eu cheguei na janela, me deparei com essa pessoa. Ele já veio pelo corredor, porque do lado de lá era um muro com a casa da mulher. Do lado do meu quarto aqui era o corredor para depois o muro, né? Então tinha o corredor ali. Então, quando ele pulou, ele já veio passando no corredor para chegar lá fora, pessoal, para chegar lá, né, no quintal, e do quintal sair lá no portão. Quando eu me deparei, foi aquele susto, e assim eu fiquei assim, sem ação, né? Porque de repente encontraram uma pessoa assim na janela, um desconhecido, foi aquele baita susto, e eu fiquei na minha, né? Então ele só pegou, e eu encarei assim, olhando, e ele passando pela janela e falando, estão querendo me pegar, e daí ele saiu para lá. E eu, assustada, dali, já fui passando rapidamente pela cozinha e a sala para chegar lá na porta, porque estava tudo aberto. E daí, quando eu cheguei na porta, ele já estava indo, né, no caminho de direção, já no quintal, para ir lá no portão. Aí nisso eu fiquei lá na porta, né, observando, cuidando para ele não entrar. E eu olhando assim para a vizinha, né, para a vizinha que era da casa que a gente tinha alugado. Que ela morava pertinho assim. Daí, aí ela tava assim também, olhando tudo aquela... E nós sem ação, né, pessoal? Porque... E ela lá e eu aqui só olhando assim, né? Preocupada assim, olhando aquele homem, aquela pessoa indo pro portão. Quando chegou no portão, quando ele foi sair, lá de fora, o povo já estava querendo pegar ele. Então ouviu o barulho de um carro. Quando viu ele saindo no portão, o carro só deu aquela freada para parar, para querer pegar ele. Nisso ele viu e voltou. E nós lá de novo olhando aquilo.
Ia fazer o quê, né, pessoal? Nós olhando aquela situação e ele voltou. Aí ele voltou, passou de novo pelo corredor e subiu o muro lá para cima, né? E foi pulando assim nos outros lugares para lá, para sair por lá de lá, pessoal. Então esse foi um susto que eu passei, né? Ali estando lá naquela casa. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Só falando desse episódio que aconteceu lá, que eu pensei que era um gato, mas na verdade era uma pessoa mesmo que estava em cima do telhado. E graças a Deus não aconteceu nada pior, né? Porque a gente não sabe quando uma pessoa está numa situação assim, qual é a reação da pessoa, o que pode fazer, né? Ou de refém, ou de, né? E outras coisas. Então, pessoal, graças a Deus não aconteceu nada nesse caso, graças a Deus, né? E outras histórias também já aconteceu também, já entraram também na minha casa, onde eu moro, já arrombaram, já levaram coisas, enfim, pessoal. É o Brasil, é a privacidade, né? Mas é assim, nós temos que ter cuidado, mas fazer o que quando a pessoa é de má índole e que quer entrar no terreno dos outros para querer roubar ou fazer alguma coisa que, nesse caso, eu não sei o que foi que essa pessoa fez para as pessoas estar revoltadas com ele, querendo pegar ele. Não sei o que foi que ele fez, né, pessoal? Mas, infelizmente, acontece. E essa foi a história de hoje, tá bom? Esse episódio que aconteceu uma vez. E é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma história também e quiser deixar aqui para mim, você escreva a sua história e mande pelo meu Instagram, lá no meu direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, que eu estarei lendo a sua história aqui. Pode ser história, pessoal, de sucesso que você adquiriu, de alguma coisa que você se superou, doença familiar, alguma coisa nesse sentido que você superou, tá bom? E que hoje você olha e vê que também aquilo, você cresceu com aquilo, você conseguiu se superar, você teve uma determinação de lutar contra o que aconteceu e você venceu. Você pode deixar a sua história, escreva ela e mande para mim lá no meu Instagram, tá bom? No meu direct do Instagram e também lá no Messenger do Facebook. Ô pessoal, eu esqueci de falar, mas eu vou deixar aqui no final, aí na tela final, um outro vídeo que eu falo sobre um fato assustador que aconteceu comigo uma vez, tá bom? Você que não assistiu esse vídeo, vai lá saber o que foi que aconteceu comigo, que eu fiquei muito apavorada e foi momento de tensão, tá bom? Você vai lá nesse vídeo que eu vou deixar aí, você que ainda não viu, você vai lá ver o que foi que aconteceu, tá bom? E você deixa também aí sua história interessante, importante que aconteceu com você, tá bom? Mas tem que ser tua e tem que ser verídica, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tchau! Isso aconteceu quando morávamos